não adianta negar pra mim, hein? Porque eu sei que se tu joga videogame, eu tenho certeza que uma hora ou outra tu foi jogar pra desestressar depois de um dia de trabalho ou de um dia difícil, chegou lá, foi jogar e terminou mais estressado do que começou. Isso aí, meu amigo, não tem jeito, não tem pra onde correr. Isso aí é evento canônico na vida de qualquer gamer. Seja porque você for jogar um jogo Souls-like, ou porque tem aquelas fases específicas que são muito chatas, tipo aquelas fases aquáticas do Mario, ou porque tu tava tentando pegar um troféu online que tu tem que ganhar uma partida com X coisas específicas que tu tem que fazer e são coisas muito chatas, ou troféu de sorte, ou empacou no chefão, enfim. Sempre vai ter uma coisa, eventualmente, uma hora ou outra, que vai te irritar e vai te deixar mais estressado que quando tu for jogar. E aí, manos, eu tava pensando que, ultimamente, eu tenho tido muito menos tempo para jogar do que quando eu tinha antigamente, né? Eu que vim de uma infância analógica, onde a contemplação era algo muito fácil de se ter, porque a gente não tinha um celular na mão a todo momento, a gente não estava todo o tempo conectado, né? A minha infância foi muito desconectada, assim, no sentido de ter tempo para aproveitar as coisas, ter tempo para ter ócio e ter tempo para ter tédio. O tédio, hoje em dia, ele é praticamente um luxo. As pessoas não conseguem ter tédio porque você abre o celular e tem um feed infinito de possibilidades e isso vicia o seu cérebro cada dia mais. E assim, é lógico que eu não estou reclamando que hoje em dia as pessoas estão conectadas e têm acesso à informação, à educação na palma da mão. Não é bem esse o caso, é mais a constatação de que hoje é muito difícil você ter tempo para ter tédio, né? Tempo para contemplar as coisas. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito elétrico, as coisas são todas para ontem. Então, até jogar videogame tem que ser um hobby. Às vezes a gente esquece que a gente tem que sentar lá e aproveitar aquela experiência, né? Jogar videogame para mim sempre foi um momento de esquecer aqueles outros problemas, de contemplar, de aproveitar ao máximo possível aquela experiência que sempre me fez muito bem e que até essa experiência hoje em dia ela precisa gerar like, a gente precisa compartilhar, a gente precisa estar sempre muito intenso, os jogos precisam ter 100 horas, os jogos precisam te entregar ali cenas épicas e grandiosas e eu acho que a vida não precisa seguir esse ritmo e nem os jogos também. E se teve um gênero de jogos que eu aprendi a gostar em 2024, no ano que passou, foram os cozy games, porque são jogos que eles nem te prometem, nem te entregam, geralmente pelo menos, algo muito grandioso, algo muito épico. São jogos que de fato você vai jogar eles para contemplar, aproveitar o momento que você está ali, aproveitar a construção da sua fazendinha, aproveitar o que de fato o jogo te oferece no sentido mais simples possível. E mesmo não tendo experimentado um dos jogos que mais me chama a atenção nesse sentido, é Stardew Valley, que é o jogo mais clássico aí que a gente tem de fazendinha. Muitos amigos meus já me recomendaram. Eu pretendo eventualmente jogar um dia, mas hoje, talvez nem em 2025 eu não vá jogar, porque apesar de eu gostar muito de cozy games, não é tanto a minha vibe assim. Eu vou para um outro lado de cozy games que já eu vou chegar lá. Mas eu não poderia deixar de recomendar Stardew Valley porque, sei lá, é um jogo que eu sei que ele não fundou, ele não criou os cozy games. Já existiam antes dele, mas ele popularizou muito. É um jogo que tem uma relevância muito grande para esse nicho, para esse gênero, né? E assim como Stardew Valley, eu vejo que Animal Crossing também tem essa importância, porque muita gente fala que Animal Crossing nem é um jogo de fazendinha, né? É um jogo mais social com elementos ali de fazendinha, mas também não deixa de ser um cozy game, em que, mais que assim como praticamente tudo que a Nintendo faz, Animal Crossing está muito mais ligado para interação social, para socialização das coisas. E não vejam como uma socialização no sentido que a gente tem das redes sociais, de você compartilhar alguma coisa para ganhar like. Não. É mais a socialização de que, olha que legal esse negocinho que eu fiz aqui na minha fazenda. E eu vejo as pessoas compartilhando as coisas de Stardew Valley e Animal Crossing, mas Animal Crossing principalmente, muito nesse sentido de que, mano, que legal essa coisa que eu descobri. Cara, olha só que legal esse evento que tá acontecendo. Olha que legal essa roupinha que eu consegui pro meu personagem. Algo que antigamente, sem a internet, era o que pautava o bate-papo ali na hora dos intervalos das aulas. Você dizer pro seu amigo que você encontrou uma arma secreta no jogo X, que vocês estavam jogando juntos, e isso era muito legal.
E eu vejo que Animal Crossing tem muito dessa magia que meio que se perdeu hoje em dia. E um jogo que eu joguei em 2024, que eu vejo que tem um pouco disso, até porque ele é um jogo de mundo aberto, com uma exploração que praticamente te força, entre aspas, a contemplar ali o ambiente do jogo, é Mika and the Witch's Mountain. Pra quem não sabe, fiz um review desse jogo no passado, vou deixar passando aqui no card, é muito bom. Mas Mika traz ali uma sensação de contemplação, de fato, muito legal. Ele foge um pouco ali, porque ele não é do estilo fazendinha, ele é um pouco diferente dos 2 jogos anteriores que eu comentei aqui, mas ele traz muito ali uma calmaria, digamos assim, que a gente não vê na maioria dos jogos hoje, mas que a gente vê também em Stardew Valley, Animal Crossing, mas ele traz uma calmaria ali no sentido de que, olha, senta aqui e aproveita a viagem. É Carpe Diem, entendeu? É um jogo que você é basicamente uma bruxinha, numa sinopse simples, que você está tentando se qualificar para se tornar uma bruxa profissional. Sua vassoura que você voa, ela quebra e você se prontifica ali numa certa ilha paradisíaca a trabalhar de carteira. Lembra muito aquele filme do estúdio Ghibli, Serviço de Entregas da Kiki, mas também ele tem uma pegada assim gráfica que lembra Zelda The Wind Waker, né? Então ele tem essa parada lúdica, essa parada contemplativa, a trilha sonora ajuda muito nesse sentido, a trilha sonora é muito boa. A história é muito simples, é operante, ela tá ali só para você ficar imerso naquele ambiente, conhecer as personagens que estão ali naquela ilha, que a maioria são bem legais, cativantes, aproveitar os diálogos que são engraçados, né? Uma história simplesinha e muito fofo, né? Que diz muito sobre aproveitar aquela história da maneira mais simples possível, contemplar o ambiente e seguir numa jogabilidade boa, tranquila, simples, né? Que é o que a gente pode falar também, em certa medida, de Unpacking, que é mais um jogo que traz pra mim também essa vibe de aproveitar o que a gente está fazendo agora. Unpacking tem uma narrativa bem diferente, né, dos outros jogos, porque, caso você não saiba, Unpacking é um jogo em que você tem que desencaixotar, assim como o nome diz, a mudança, né, a sua mudança quando você chega em certas casas, né? E no computador você usa o mouse, mas no console também é legal de jogar, mas no computador fica melhor. E só que os objetos que você vai desempacotando, eles vão contando histórias de cada etapa da vida daquela pessoa. Então é muito louco como os objetos, né, que estão lá empacotados e até mesmo a forma como eles estão organizados, né, o que tem em cada caixa, né, podem contar uma história. Eu achei isso uma das partes mais legais do jogo, você ir montando, né, um quebra-cabeça de uma história ali dentro da sua cabeça, que ela não é necessariamente contada para você, mas ela é mostrada. É aquele princípio do cinema, né, show don't tell, mostre não fale. Unpacking faz isso muito bem. E você entende aquela história apenas desempacotando objetos e colocando eles no canto certo da nova casa que você vai chegar. Então você acompanha a vida de uma pessoa desde a sua infância, adolescência, faculdade, vida adulta, relacionamentos, enfim, tudo através de mudanças. E eu tenho certeza que tem muito da vida pessoal dos desenvolvedores ali. Não tinha como não ter, isso é muito legal. É uma mensagem, né, que fica encriptada ali em pequenos detalhes, mas que é muito boa de aproveitar, mesmo que não seja a sua história, uma história legal de pelo menos imaginar, mesmo que você não entenda ela do começo ao fim, não saiba todos os pormenores e todos os detalhes, é legal de você participar ali por um certo momento. E uma coisa que é muito legal também é o like que você vai deixar agora já no vídeo, né? Deixa o like, comenta aqui se faltou algum jogo, né? Então assiste até o final para você ver todos os jogos que eu vou comentar aqui e manda esse vídeo aí para um amigo seu que tá precisando de um jogo um pouco mais lento. Enfim, e um jogo que ele é um pouquinho mais lento também, ainda nessa vibe de cozy games, mas não tão lento assim, a Short Hike. É um jogo de um pinguinzinho, né? Que ele tá ali numa ilha, vai passar ali um tempo com o pai dele e por um motivo ou por outro ele sai para começar a explorar essa ilha e vai fazendo amizades e vai entrando ali em side quests, né, digamos assim, vai conhecendo as pessoas e ajudando aqui, ajudando ali, e aí acaba que quando você percebe, você nem sabe mais o caminho de volta para casa, mas não tem problema, porque o importante aqui é você aproveitar essa jornada de contemplação. Mas mais do que contemplação, nesse jogo aqui, é uma jornada um pouco mais de descoberta, que é bem legal. O estilo gráfico também ajuda muito. E tem uma curiosidade aqui que eu acho bacana, que a Short Hike, ele deixa você ajustar o nível de pixel que tem ali no mapa. E é bem legal porque
pode ter muito pixel, então fica tudo um pouco mais nítido, né, de acordo com a proposta artística do jogo. E se você colocar pouco pixel também dá para você reconhecer, mas ainda assim tudo é muito artístico, então ajuda você a contemplar. Não é ali um ultra realismo que vai saltar aos seus olhos, mas ainda assim são paisagens muito bonitas, personagens cativantes também, missões que não é aquela coisa, nossa, você tem que derrotar um chefão, derrotar a terceira forma do Sephiroth, não. Você não vai salvar o mundo, você vai só aproveitar aquela história, ajudar algumas personagens aqui e ali, o que não deixa de ser muito legal, o que não deixa de ser um jogo muito divertido também, que eu tenho certeza que vai contemplar muita gente que está atrás de desacelerar. Enfim, essa parte estética ali de short hike, né, meio pixelado, né, se aplica um pouco a unpacking. Na verdade, acho que todos esses jogos cozy games chamam a atenção pela parte estética, são todos sempre muito bonitos, mas eu acho que no fim das contas, cozy games não são necessariamente sobre uma estética em específico. E nem dá para dizer que todos eles são iguais de uma maneira ou de outra, eles são muito diferentes. Eles pertencem até a gêneros diferentes, essencialmente falando. A meu ver, cozy games são mais sobre essa vibe, sabe? Sobre esse sentimento que você tem ao desbravar, ao zerar, ou pelo menos ao aproveitar esse jogo durante uma tarde, não sei. É esse sentimento de se sentir confortável, de fato. E eu acho que esse sentimento reside muito no fato dessa ausência de desafio que ela é muito presente nesses jogos, né? Sei lá, ficou meio paradoxal isso que eu falei, mas o fato é que não ter que salvar o mundo, o fato de você não ter que se preocupar ali com derrotar um chefe muito forte, muito grande, é uma coisa que traz para esses jogos um charme muito grande. Até mesmo porque a vida da gente já é atribulada demais e ficar se preocupando às vezes em upar, em farmar XP, em táticas de derrotar o chefe X ou Y, às vezes também é um pouco cansativo e a gente precisa dar uma pausa, respirar, aproveitar esse carpe diem mesmo que ele seja virtual. Então, no fim das contas, cozy games não tem necessariamente uma estética específica, pertencem a um gênero específico, mas eu acho que eles têm mais esse sentimento de confortabilidade, digamos assim. E eu acho que é por isso que esses jogos conquistam tantas pessoas e se reinventam, né, de uma ou de outra forma e seguem lançando cada vez mais jogos legais que seguem aumentando esse público e que eu passei a fazer parte desse público também por esses motivos que eu expus aqui. Mas falando a respeito de estética, se você gostou desse vídeo aqui, experimenta dar uma olhada nesse outro meu vídeo aqui que eu comento sobre a estética mais clássica dos games. Grande abraço, até o próximo vídeo.